Hoje preparei um material que eu acho bem relevante para esse período pós-carnaval. Eu nasci num lar católico, mas aos meus 22 anos eu passei a frequentar e me tornei membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu desci as águas do batismo por imersão e deixei a Igreja Católica e passei a frequentar a Igreja Adventista. Veja, eu não mudei de religião, a minha religião é a cristã. Eu nasci num lar cristão católico e eu passei a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja também cristã. A respeito dessa diferença, dentro do cristianismo nós não temos apenas uma igreja cristã, Por exemplo, nós temos o catolicismo, nós temos os adventistas, nós temos assembleianos, nós temos metodistas, nós temos luteranos. Então, assim, a igreja cristã ela é muito grande. E aí você pode me perguntar, tá, se você não mudou de religião, por que você mudou de igreja dentro do cristianismo? Bem, a resposta é bem simples. O que me despertou o interesse grande pela Igreja Adventista foi o estudo da Palavra de Deus. A Igreja Católica ela busca aproximar os seus fiéis do catecismo, tanto que nós fazemos a catequese. Ela não nos ensina a estudarmos a Palavra de Deus. E quando eu comecei a estudar a Palavra de Deus com irmãos adventistas, eu acabei descobrindo que a Igreja Católica, ela segue o catecismo e ela não segue a Palavra de Deus. Ainda que a Palavra de Deus é o livro sagrado da Igreja Católica. Não existe outro livro sagrado. É a Bíblia Sagrada que a Igreja Católica também tem como livro sagrado. Mas quando você passa a estudar a Bíblia, quando você abre a Palavra de Deus, você percebe muita diferença entre a prática da Igreja Católica e a ordem, os mandamentos de Deus. E essa diferença é que fez com que eu realmente me juntasse a um povo que estuda a Palavra de Deus e segue a Palavra de Deus. Então não há uma troca de trocarmos a Palavra de Deus por escritos humanos, assim como ocorre na Igreja Católica. Eles substituíram a Palavra de Deus pelo catecismo. Então, foram escritos, foram produções, foram documentos de homens juntados ali e agora eles passam a reger toda a doutrina da Igreja Católica. Bem, por que eu queria falar sobre a Quaresma, então, para vocês? Porque eu percebi isso logo no início que eu mudei de igreja. Então, por exemplo, a Quaresma é um momento que nós adventistas não temos. E aí eu ficava perguntando, assim, pensando, porque tem uma certa importância para a gente, enquanto católico, ter esse momento, esses 40 dias, Que a palavra Quaresma, no latim, quer dizer 40 dias. A gente sabe que no final desses 40 dias acontece a festa da Páscoa. Bem, por que nós não temos esses 40 dias? Porque para o povo adventista, nós temos os momentos de meditação, de reflexão, de oração e de jejum durante os 365 dias no ano, não somente 40 dias após o carnaval. Vocês devem ter acompanhado algumas imagens, vídeos desse carnaval de novo. E devem ter percebido o quanto o ser humano não está preocupado com Deus. Cristão de verdade não vai em carnaval. Eu abri aqui no Google, fiz uma busca rápida e eu encontrei assim algo terrível de se ler sobre isso, sobre o carnaval. E isso não combina com cristão. Não combina. Então, se você é cristão católico, se você é evangélico, protestante, luterano, não importa que tipo de cristão você é, carnaval não combina com cristão. Cristão não pode frequentar carnaval. Na antiga Mesopotâmia, existia a subversão de papéis nessa festa.
O que era isso? Subversão de papéis sociais. Então se invertia. O patrão agora passa a ser escravo e o escravo, o empregado, passa a ser o patrão nesse dia de festa. E quando a Igreja Católica trouxe isso para dentro do cristianismo, essa festa, essa era uma preocupação de associar, né, essa questão de subversão, ou seja, quem é o patrão passa a ser escravo e o escravo passa a ser o patrão durante a festa. É aí que nós encontramos a explicação que inverte os papéis de Deus e de Satanás. O carnaval tem feito isso, ele tem justamente subvertido, ele tem colocado Deus como derrotado, Deus como nosso inimigo e tem trazido, tem exaltado Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas. Você percebe isso? Blasfemando contra Deus e exaltando o inimigo de Deus. O que acontecia nessas festas também? Orgias. Essas festas elas eram dedicadas ao deus do vinho, Dionísio para os gregos. Então era uma festa marcada muito pela embriaguez e a entrega aos prazeres da carne. É isso que é o carnaval. Então é uma subversão de papéis, ela é uma festa dedicada ao deus de bebidas alcoólicas, de bebidas fortes, e é uma festa onde se tem a liberdade de você expressar, de você manifestar os teus prazeres da carne. E agora eu vou focar nos meus prazeres, eu vou focar em subverter. Agora eu entro no lugar de Deus, os meus prazeres são maiores do que os princípios de Deus, do que a lei de Deus, do que a palavra de Deus, e eu vou exaltar ali o inimigo de Deus. E depois disso tudo, aí entra a quaresma, um momento de meditação, de reflexão, de jejum, de oração. E eu pergunto para você, eu sei que a grande maioria das pessoas carnavalescas, elas não frequentam igrejas ou templos cristãos, a grande maioria não, mas tem cristãos ali dentro. Eu poderia arriscar assim que uns 30% daquela multidão toda são cristãos. O que um cristão está fazendo ali, naquele tipo de festa? Depois de toda essa festa, de toda essa baderna, de toda essa manifestação do interior do ser humano, que é o que há de mais baixo, que é trazer os prazeres carnais, eles são prazeres animalescos. Eu pergunto, uma pessoa dessa, ela tem vontade de entrar num período de quaresma fazendo jejum? Se você acha que sim, olha, eu sinto em te dizer, a gente que não se mistura, a gente que não pratica esse tipo de coisa, que não dá essa liberdade para nossa carne, porque a gente vive, a gente pode usar até o termo assim, eu sou escravo de Deus, de Jesus Cristo, eu escravizo a minha carne, os meus prazeres, eu submeto à vontade da palavra de Deus, e isso para mim é um prazer. E ainda que eu submeta a minha carne à vontade de Deus, fazendo a sua vontade, ainda assim, entrar em um período de jejum é algo muito difícil. Eu não vejo como uma pessoa que passou fazendo uma festa dessa, como o carnaval é aqui no Brasil, que uma pessoa dessa vai se sentir inspirada e fortalecida para agora, durante 40 dias, jejuar, orar, refletir, meditar, pedir perdão pelos seus pecados. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu entendo que existam muitos cristãos católicos que não se misturam a essas festas, a essas práticas pagãs, e esses verdadeiros cristãos, sim, entram num período de jejum, de meditação, de reflexão, intercedendo pelos demais. Mas não é a maioria. Não é a maioria dos cristãos católicos que faz isso. E isso é muito triste. Isso demonstra o quanto a Igreja Católica falhou em permitir trazer para o calendário
essa festa da carne. A palavra de Deus nos orienta e nos ensina, né? Para que serve o jejum? O que nós queremos alcançar com o jejum, né? Quando nós renunciamos à comida? Porque veja, um dos prazeres, se não o primeiro, acredito que é o primeiro prazer da nossa carne, é a alimentação, é a comida. Além de ser algo que nós necessitamos para nos nutrir e nos manter vivos, é algo também prazeroso, traz prazer à nossa carne. Então, se abster em 24 horas desse alimento, ele vai trazer para nós um significado muito grande, um significado de humilhação. Eu estou me humilhando diante de Deus, estou reconhecendo que eu dependo totalmente de Deus. Eu dependo de Deus. Através do jejum existe uma entrega total do nosso ser à pessoa de Deus. E algumas passagens aqui, a palavra de Deus, são bem importantes e uma delas me chama muita atenção, que está lá em Isaías capítulo 58, verso 3 ao 6. É um pouquinho longo, mas eu preciso ler para você. Vocês dizem: por que jejuamos se o Senhor não vê? Por que nos humilhamos se o Senhor não repara isso? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados ainda mais. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida lá do alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Veja a observação que Deus fez aqui ao povo de Israel a respeito de como eles estavam jejuando e qual era o propósito no coração deles e como eles terminavam aquele dia em jejum. Quando diz aqui, vocês terminam o dia em discussão, rixa, brigas e até socos. Não é isso que eu quero. É isso que vocês chamam? Apenas se abster do alimento e vocês continuam fazendo o que vocês têm vontade? Aí eu digo assim, quantas discussões ainda ocorrem dentro das famílias? Né? Como que a gente termina o nosso dia de jejum? Será que Deus olha para nós e diz assim, eu aceitei esse teu dia de jejum, esse teu esforço, a tua oração foi ouvida? Ou Ele olha para nós e é necessário Ele dizer tudo isso para nós? Você fez simplesmente o que foi do teu agrado também, você terminou esse dia com discussão com a sua família, com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. Sabe o que Deus está dizendo? Que o jejum, ele precisa ser uma mudança de pensamento e de atitudes. O jejum é um momento que você entrega as tuas vontades para Deus e você começa a se policiar mais para ser mais semelhante a Cristo. Aí ele termina dizendo que é desatar as cordas do jugo, é aliviar o sofrimento, é colocar em liberdade. Ou seja, a gente jejua para se tornar mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo do jejum. Eu não jejuo para que Deus olhe para mim com piedade agora, olhe para mim com mais misericórdia, porque isso Deus tem por nós. Agora, se eu quero realmente que a minha oração no dia do meu jejum seja ouvida por Deus e que esse jejum seja aceitável ao Senhor, Ele vai ter que refletir naquele dia e nos demais dias à frente de que eu realmente coloquei o meu coração nas mãos do Senhor e quero ser transformada por esse Deus. Pense nisso. Não se junte a essa multidão de escarnecedores, a essa multidão de pessoas que declaram abertamente guerra contra o céu. Pessoas que se uniram ao inimigo de Deus, se uniram a Satanás e não medem os esforços para demonstrar o quanto elas odeiam tudo que vem de Deus. E só para finalizar agora, é triste saber que isso tudo vai trazer consequências para a nossa nação mais uma vez.
A nossa nação, ela será terrivelmente punida por essas atitudes. É uma grande maioria que saiu para as ruas para essa festa no carnaval. A zombaria de tudo que é sagrado, zombando tudo que é sagrado, profanando o nome de Deus, levando a imagem de Jesus ao ridículo, escarnecendo de Deus, um Deus que é santo, não deveria estar sendo mencionado numa festa pagã, numa festa profana do tamanho que é o carnaval. E isso tudo vai trazer consequências sobre a nossa nação. Inocentes, muitas vezes, pagam um preço alto pela culpa de um povo que zomba do seu Deus. Que o Espírito Santo molde o seu coração, os seus pensamentos e que a sua vida seja dirigida pelo Espírito de Deus. É minha oração. Em nome de Jesus.